sermos homens e mulheres de negócio, empreendedores, e por que Deus, e como Deus pode usar isso dentro do reino dele. Isso pode ser enquadrado como um ministério ou não? Será que uma pessoa que tem um chamado para negócios, ela é tão importante na área ministerial quanto aquela que foi chamada para pregar a palavra? Como Deus vê essas pessoas e como que eu posso responder esse chamado de Deus, essa vocação que Deus me deu, e saber se realmente eu tenho esse propósito, esse chamado. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, nos diz assim: e nos fez, vamos começar no versículo 5, Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, e seu Pai, a Ele a glória e poder para todo sempre. Amém. A palavra de Deus aqui, ela começa dando uma base, um fundamento muito importante. A Bíblia diz que a obra da cruz, a obra sacrificial de Jesus, baseada no sangue dele, fez em mim uma transformação. E essa transformação, segundo a palavra de Deus, fala que ele me fez rei e me fez sacerdote para Deus. Diga comigo, rei e sacerdote para Deus. Se puder diminuir um pouquinho o agudo, está muito aberto, e pode fechar aqui o altar também. O que significa quando Deus ele decide enviar o seu filho, me comprar e me tornar rei e sacerdote? Por que o apóstolo João está usando essa expressão? E por que Jesus se manifesta e revela para João que a obra da cruz tinha um propósito? Qual o propósito? Tornar-me rei e sacerdote. Quando Deus chama a Abraão, o propósito de Deus no chamado de Abraão foi tornar o homem um governador, um senhor da terra. Esse era o propósito inicial de Deus quando Deus criou Adão. Deus, quando criou Adão, Deus deu para Adão uma graça. Qual era a graça de Adão? Adão deveria ser o gestor, o administrador, o mordomo, aquele que tomaria conta de tudo aquilo que Deus havia criado. E Deus, ele chama Adão e coloca Adão como um governador, como um gerente, como alguém que estaria desenvolvendo uma gestão, podemos dizer assim. Esse era o chamado de Adão. O primeiro chamado de Adão, ele era ser o administrador, o gestor do Éden. E o que era o Éden? O Éden era o lugar onde Deus haveria de se encontrar. Era um lugar físico que havia uma manifestação espiritual da presença de Deus. E Adão, ele tinha uma função. Qual era a função de Adão? A função de Adão era manter esse lugar ordenado, para que esse lugar fosse o reflexo do encontro de Deus com o homem. Então esse era o propósito de Adão. E a missão de Adão, quando nós vamos lá em Gênesis, nós lemos que Deus disse para Adão: cabe a você cultivar e guardar. Essas duas palavras, ele usa a palavra cultivo e proteger, ou seja, a função de Adão era fazer com que aquele lugar continuasse crescendo, e isso tem a ver com cultivar, tem a ver com cultura, tem a ver com adoração, e ele teria que ser também o protetor daquele lugar. Então a função de gestão de Adão estava ligado intimamente a duas coisas. Ele tinha que expandir e manter aquele território expansivo protegido. Essa era a função de Adão. E Satanás sabia que enquanto Adão tivesse focado na proteção e na expansão, Adão estaria cumprindo o propósito. A ordem de Deus era: você deve dominar, sujeitar, tomar conta da terra, você deve multiplicar, você deve expandir. Então, se nós formos lá em Gênesis, nós vamos ver que desde o princípio, quando Deus chama o homem para quê? Para que ele seja um empreendedor de um projeto de Deus. Se nós pudéssemos definir a palavra empreendedor,
ou empreendedores, nós poderíamos dizer que empreendedor é todo aquele que recebe uma ideia e investe tempo, energia e finanças naquela ideia. É alguém que está disposto a investir em algo e acredita em algo que pode se tornar. Então quer dizer que todo empreendedor, na verdade, ele é alguém que é chamado por Deus para desenvolver algo que ainda não existe. Quantos estão aqui? Me escute, nenhum empreendedor começará algo que já existe. Se algo já existe, não precisa de um empreendimento. Toda vez que nós vamos empreender algo, nós vamos trabalhar com uma ideia que vai se tornar algo maior. Me entendem? Olha que interessante. A Bíblia então chama Adão para ser esse rei, entre aspas, o primeiro rei que haveria na Bíblia. Um homem que teria intimidade de governar a terra e teria intimidade de governar os céus. Adão não só recebeu a missão de poder ter o seu governo terrestre, ou seja, dominar, criar, poder fazer coisas, colocar nome, proteger, cultivar, mas Adão tinha uma outra missão. A missão de Adão também era manter a sua intimidade com Deus, e isso tem a ver de uma outra esfera. Qual esfera? Adão tinha um relacionamento, ele relacionava-se com Deus. Então, a vida de Adão estava baseada em duas coisas: promover o crescimento na esfera terrestre e manter o seu relacionamento com Deus. Podemos dizer que o relacionamento com Deus é o sacerdócio, e podemos entender que o relacionamento na esfera terrestre é governo, reinado. O homem perdeu isso, Adão perdeu isso, Adão naufragou nesse projeto, Adão fracassou nesse projeto, Adão perdeu o seu governo sobre a terra e Adão perdeu a sua intimidade com Deus. Duas coisas que o homem perdeu e que a cruz devolve para o homem. Número 1, a Bíblia diz que a cruz nos devolve, pelo seu sangue nós nos tornamos reis. Diga, o sangue de Jesus me torna rei. Quer dizer o quê? Quer dizer que a primeira coisa que a obra da cruz faz é restituir uma identidade que em mim foi perdida. A minha identidade é de escravo, a minha identidade que eu herdei dos meus pais é uma identidade de escravo. E escravo é aquele que vive para enriquecer outra pessoa. E a maior parte das pessoas, elas vivem presas nisso, elas trabalham para os outros. Grande parte das pessoas está vinculada a trabalhar para os outros, ou seja, você dedica a sua força, sua energia, sua sabedoria, seu entendimento, sua tecnologia, seu conhecimento para que outro ganhe dinheiro contigo. Não é assim? Quantas vezes as pessoas ganham em cima do que tu faz? Quantas vezes as pessoas lucram com o que tu sabe? Quantas vezes as pessoas produzem para que outro ganhe? Olha que interessante, a palavra de Deus fala que o Senhor nos constituiu como reis, quer dizer que pelo sangue de Jesus nós somos libertos. A libertação que nós temos, ela é completa. A libertação não é apenas espiritual, a libertação é espiritual, mas a libertação também é na minha mente e no meu corpo. Deus me chama para que eu seja livre, completamente livre, ou seja, que eu seja uma pessoa totalmente livre. E a palavra de Deus, ela começa a dizer que Deus me chamou para que eu me torne rei e também sacerdote. Como rei, a minha missão é estabelecer governo nessa terra. Como sacerdote, a minha missão é estabelecer governo nas regiões celestiais. Me entendem? Agora, como que a igreja vê tudo isso? Nós entendemos muitas vezes que o chamado para estabelecer governo nas regiões celestiais, nós entendemos. Se eu perguntasse aqui, quantos entendem que Cristo nos chamou para estarmos sentados nas regiões celestiais à sua destra? Todos, Efésios nos fala sobre isso. Sabemos que o Senhor nos chama para que nós ocupamos lugares de autoridade espiritual, e isso tem a ver com sacerdócio. Puxa, como é importante quando alguém chega e entende que o seu chamado é para ser um sacerdote, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus.
Nós ficamos felizes com isso, nós ficamos felizes de saber que o Senhor chamou alguém, vocacionou alguém para que essa pessoa possa compartilhar a palavra. Como nós achamos importante quando alguém chega e dá uma palavra profética, ou tem uma visão, ou é usado por Deus na área da pregação, ou às vezes é usado por Deus na área de cantar, de ministrar, de dançar. Mas e se eu te dissesse uma coisa? Que o ministério não é só isso. E se eu te dissesse, escute, olha para mim, que Deus tem pessoas que Ele não chamou só para sacerdote, Ele chamou para rei. E se você começasse a entender que Deus quer expandir o reino dEle através de homens e mulheres de negócio, e se você entendesse que Deus Ele quer te dar um negócio não só para que você ganhe dinheiro, ou faça riqueza, mas para que através da tua vida, do teu chamado, Ele possa expandir o reino dEle. Será que estamos maduros o suficiente para sermos empreendedores do reino? Será que podemos ser confiáveis de Deus a ponto de Deus poder entregar coisas na minha mão para que eu administre, para que essa provisão de reino passe pela minha vida e possa alcançar os propósitos e objetivos de Deus? Será que eu entendo verdadeiramente o que é ser um mordomo? Porque se eu entendo que o Senhor me chamou para ser rei e sacerdote, Ele está me dizendo, eu te chamei para duas esferas de ação, no mundo espiritual e no mundo natural. Eu te chamei para você governar os ares e a terra, eu te chamei para você entrar em diferentes esferas. Às vezes nós somos bons de intercessão, bons de adoração, mas quando chega na área de sermos realmente homens e mulheres de governo na terra, nós temos receio, não sabemos, não nos qualificamos, não nos impulsionamos para isso. Durante essa série nós vamos estar levando você a entender que Deus chama sim homens, chama sim mulheres, chama jovens e até mesmo crianças para se tornarem homens e mulheres de negócio no reino, para que através das suas vidas Ele possa dar à próxima geração um crescimento, possa entrar na próxima geração com os montes conquistados. E muitas pessoas elas se escondem, muitas pessoas elas pensam, eu tenho vontade, eu tenho uma vocação, mas eu não sei como responder a isso, eu não sei como responder o meu chamado. Deus me chamou para isso, eu sinto, hoje me escrevi uma pessoa, eu tenho vontade de começar um negócio, pastor, mas eu tenho medo, as contas falam mais alto. E o que fazer? Você acha que foi fácil para um dos discípulos largar tudo e seguir Jesus? Não. Eu quero dizer que para você também, largar tudo e seguir o ministério de empreendedor do reino não é fácil. E eu posso ensinar você, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que botei a mão no arado e não olhei para trás. Então eu sei o que é empreender, eu sei o que é ter coragem, eu sei o que é começar coisas sem não ter nada. Alguém um dia disse para mim que o maior empreendedor sempre é um pastor, porque ele consegue acreditar em coisas que não existem. Ele investe em pessoas, e empreender é investir em coisas. E eu quero falar nessa noite sobre um modelo de um homem que, para mim, foi um dos maiores empreendedores. Ele conseguiu juntar essas duas funções, rei e sacerdote, de maneira exemplar. E esse homem chama-se Davi. E eu gostaria que você me acompanhasse junto nessa história maravilhosa. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel 17. E nós vamos aprender com esse grande empreendedor chamado Davi, como avançar e estabelecer coisas que podem ser tanto para minha casa, minha família, para os meus filhos, e podem repercutir na minha igreja. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1, diz assim: Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel ajuntaram-se e acamparam no vale de Elá.
Ali ordenaram batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do outro lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia-se uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saiais, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu, filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul a todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Olha como é que começa a história de Davi. Se você voltar uns capítulos anteriores, você vai ver que Davi, ele era um jovem de uma família grande, de muitos homens, e ele, entre todos os seus irmãos, ele era o único filho que não estava em idade de ingressar no exército. Seus irmãos todos haviam ido para o exército, já estavam alistados, faziam parte do exército de Israel, e Davi, ele havia sido ungido rei diante dos seus irmãos. E Davi, ele carregava sobre si uma unção. Escute, para você ser um homem e uma mulher de negócio, antes de qualquer coisa fora de você, tudo começa dentro de você. Deus escolhe pessoas. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, que o Senhor nos escolheu. E Ele disse que nós tínhamos que ir e dar fruto. Então Deus escolhe pessoas. Se você não entende o quanto Deus te escolheu para marcar esse tempo, essa geração, você sempre vai ter dúvida. A pergunta é: você sabe que você é um escolhido de Deus? Você sabe que Deus te chamou? Você sabe que entre tantos filhos Ele olhou para você e disse: olha aqui para mim, é tu, é você. Talvez você diga: mas eu não sou o Davi. Não, você é o Davi da tua casa. Você é o Davi da tua casa. Se fosse para o teu irmão estar aqui me ouvindo, era ele que ia estar aqui me ouvindo, mas é você. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, se Deus te colocou nessa casa, você é o Davi da tua casa. Deus te chamou, te escolheu. E Deus, quando chamou a Davi, a Bíblia diz que os seus irmãos, eles eram os mais qualificados. Davi era o menos provável. Talvez você não seja o mais provável, talvez você não seja o mais capaz, talvez você não seja o melhor, mas isso não quer dizer nada. Deus não está te avaliando por aquilo que você é ou era. Deus, quando escolhe, Ele sabe o que você será. A grande chave para você viver uma vida como empreendedor do reino é você saber que Deus te escolheu não porque você é, não porque você era, mas pelo aquilo que você será. Deus não está olhando teu presente nem teu passado. Deus está olhando quem você será. Talvez você não acredite no seu potencial. Talvez você se olhe e diga: eu sou o menor da minha casa. Quando Deus escolheu Gideão, Gideão não se sentiu mais capaz. Quando Deus escolheu Gideão, Gideão deu uma desculpa para Deus. Ele disse: quem, eu?
Mas eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a casa mais pobre, a família mais humilde, a minha família é a família mais humilde das menores tribos. Você. Deus estava vendo uma coisa que ninguém via. Só Deus sabe a tua potência. Só Deus sabe por que Ele te criou. Só Deus sabe o que Ele botou dentro de ti. Só Deus sabe quais são os talentos. Só Deus sabe quais são as ideias. Só Deus sabe quais são os planos. Só Deus conhece tudo que você é capaz. Você não se conhece. E muitos de nós nos escondemos atrás dos nossos fracassos. Davi podia ter se escondido atrás da sua pequena estatura, da sua juventude, das suas incapacidades, mas a Bíblia fala que no dia que Jessé pegou o chifre e derramou azeite sobre a cabeça de Davi, naquele dia o Espírito de Deus se apossou de Davi. Sabe qual é o problema? Você quer viver o que Deus tem para ti sem o Espírito de Deus. Você só vai ser aquilo que Deus desenhou você para ser quando o Espírito Santo assumir o controle da tua vida. Enquanto você está no controle, o teu potencial é limitado. Aquele dia foi um dia profético na casa de Jessé. Aquele dia foi um dia profético na vida de Davi, porque aquele dia chegou um profeta, e quando o profeta colocou o azeite, ativou o desenho de Davi. Sabe, a impartição profética ela é muito forte na vida de um homem, porque às vezes por imposição de mãos, às vezes por uma ministração, por uma palavra, todo o teu potencial se conecta. Deus deu uma palavra para Davi naquele dia que Davi nem imaginava, seus irmãos não imaginavam, seu pai não imaginava. Fica imaginando comigo. Samuel pegou e disse: tu vais ser rei. Não, parei, eu não venho de uma família, eu não tenho linhagem real, eu não tenho sangue, eu não sou descendente, eu não tenho nada. Como que eu vou ser rei? Como? Talvez o Jessé deve ter olhado e dito: acho que o profeta hoje não está muito afinado no espírito. O cara chegar e dar uma palavra que vai ter um outro rei, é mais ou menos, eu vou explicar para você, é mais ou menos se alguém chegasse e desse uma palavra para ti: tu é o futuro Bill Gates. Você é rei? Não, você é o futuro milionário dessa cidade. Você dizer: se for praga que pegue. Me entende? A palavra que ele recebe não é uma palavra, é uma palavra para um menino, é uma palavra para um jovem, é uma palavra que quando Jessé vai embora, quando Samuel vai embora, Jessé deve, eu não sei, a Bíblia não fala detalhes, mas alguém deve ter dado um tapa na cabeça, né? Davi já devia ficar se achando: pô, eu vou ser rei. E os irmãos assim: mas aí, enquanto não é rei, vai trabalhar, vagabundo. Volta lá para o campo, porque tu não manda nada aqui. A primeira pessoa que tem que acreditar naquilo que Deus te chamou é você. Se você quer ser um empreendedor de reino, você tem que começar a acreditar no que Deus te fala. Ainda que pareça absurdo, ainda que pareça loucura, ainda que pareça uma coisa doida, ainda que pareça uma coisa impossível, ainda que pareça uma coisa que é inacreditável, mas você tem que entender que quando Deus chama, Ele unge. Davi levanta dali, e já não era o mesmo Davi, era um Davi cheio do Espírito Santo. Homens e mulheres de reino têm uma característica: são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Empreendedores de reino, eles têm uma característica: são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Passaram-se dias, Davi continuava sem ser rei, Davi continuava sendo o mesmo menino,
Davi não havia se tornado rei. Ele carregava a unção, ele tinha o chamado, ele tinha a vocação, ele tinha o desenho, ele tinha o destino profético, mas ele continuava sendo o moço do seu pai, que cuidava das ovelhas e obedecia o pai. E um dia o seu pai diz: Davi, teus irmãos foram para a guerra, e eu quero saber notícia deles. Pega pães, pega aqui suprimentos, vai até o chefe da guarda lá, até o capitão, entrega para eles, e pega notícia dos teus irmãos. E ali Deus havia preparado o cenário perfeito. Escute o que eu vou dizer. Todo empreendedor de reino tem que aprender a aproveitar as oportunidades. Nunca despreze pequenas coisas. Se você não aprende a valorizar as pequenas coisas, Deus nunca vai te colocar nas grandes. Davi obedeceu, Davi pegou os suprimentos e foi. Só que quando Davi chega, havia um quadro terrível. E esse quadro era que os filisteus haviam se acampado diante do povo de Israel, e os dois exércitos estavam se afrontando. E entre os filisteus surgiu um soldado que era um super soldado, chamado Golias. Ele era grande, enorme, mas sua armadura era intransponível, ele tinha armas, ele era uma máquina de guerra. Ele tinha uma aparência que dava medo, e esse homem, ele estava à frente do exército inimigo, e ele estava desafiando o exército de Israel, dizendo: procurem um soldado entre vocês que lute comigo, e aquele que ganhar a batalha entre eu e o outro, bom, o povo que perder, o representante que representa o povo e perder, todo o povo servirá ao outro. Sabe qual é a característica de um empreendedor de reino? Primeira característica: reconhece sua vocação. Se você não aprender que você tem uma vocação, você não vai ser um empreendedor de reino. Se você não se convencer, tem gente que tem que se convencer: eu nasci para ter o meu negócio, e ponto. Eu já me convenci disso. Tem algumas pessoas que não aprendem isso, querem operar nos dois. Ou você é, ou não. Ou você entende que Deus te chamou para ser alguém de conquista, ou você entende que você vai ser sempre conquistado. Segunda característica: primeiro é saber por que Deus te chamou e que Ele te ungiu. Segunda característica importante é aprender com as oportunidades. Todo empreendedor de reino, ele tem que entender que em algum momento Deus vai colocar um desafio para ele, e que muitos não vão ter coragem, e ali começa o chamado dele. Eu tive uma pessoa que eu ouvi e li alguns livros dele, e hoje ele já partiu para o Senhor, chamava Dr. Myles Munroe. Escreveu vários livros, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 99, participei de uma conferência com ele, e o Dr. Myles, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, e os seus livros dizem até hoje, que o maior tesouro de uma cidade, a maior riqueza de uma cidade não está dentro de um banco. A maior riqueza de uma cidade está dentro do cemitério. Sabe por quê? Porque ali no cemitério estão enterrados coisas que nunca aconteceram. Empresas, músicas, livros, negócios, ideias. Há muitas pessoas que levaram para dentro do túmulo o futuro da humanidade, porque não tiveram coragem. Grandes desafios dão oportunidade de homens e mulheres
que são empreendedores se levantar. Um dia eu estava lendo sobre o dono das Casas Bahia, uma reportagem que saiu numa revista. E esse homem, ele estava na Segunda Guerra, e ele começou a fazer dinheiro porque ele queria vir para o Brasil. Ele tinha uma ideia que vir para o Brasil faria com que ele fugisse da guerra, e também ele poderia começar um negócio aqui. Então o que ele fazia? No vilarejo que ele morava, produziam muita vodka, e ele pegava a vodka, e naquela época não tinha comida, tinha muita fome, então ele pegava toda a vodka de quem produzia, ia nos soldados aliados, trocava a vodka por comida, vinha com a comida aquela dos soldados, e vendia, dentro do lugar onde ele morava, e ele conseguia fazer com que as pessoas não morressem de fome, e ele juntou alguns dólares, pagou a passagem de navio dele e veio embora para o Brasil. Quando ele chegou, o pouco que sobrou, ele comprou de cobertores, e foi vender cobertor na Bahia, e assim ele começou, Casas Bahia. Agora, olha como o empreendedor ele começa. No meio de um caos, ele consegue encontrar a oportunidade para ele manifestar aquilo que Deus colocou ele para fazer. Quantas pessoas no meio de uma confusão, elas fogem, mas aqueles que são empreendedores do reino, eles têm um DNA dentro deles de coragem para lutar e enfrentar os novos desafios. Muitas pessoas, elas estão acomodadas, elas vão se queixar, vão reclamar, e durante 40 dias a Bíblia fala que aquele duelista chamado Golias, ele afrontava e todos tinham medo, ninguém tinha coragem de enfrentar, mas até que num dia chega um jovem chamado, vocacionado, ungido, que sabia que o seu chamado era se tornar um rei. Se você tem um chamado de Deus para ser um empreendedor do reino, você tem que entender uma coisa: crises são oportunidades. Quando você não tem, sabe, às vezes Deus vai levar você a chegar em momentos difíceis da tua vida financeira, para você aprender a depender dEle, do sobrenatural dEle. Porque nós nos acomodamos. Porque quando as coisas estão dando certo, a gente se acomoda. E um empreendedor nunca pode se acomodar. O bom empreendedor é aquele que ele conquistou isso hoje, e ele sabe que amanhã Deus tem outra coisa para ele. Outra porta, outro negócio, outro desafio, uma nova batalha. Empreendedores de reino, eles sabem que por trás de uma batalha existe, na verdade, uma oportunidade. Sabe, não é à toa que aquele inimigo estava colocado ali, ele estava defendendo um território, e todo empreendedor de reino, ele vai entender uma coisa: se eu estou entrando nessa linha de governo, de reino, eu tenho que entender que vai haver um ataque, vai haver um confronto, vai haver uma batalha, e eu preciso entender que quem vai vencer essa batalha é aquele que estiver mais preparado. Golias, ele estava ali, e 40 dias ele estava desafiando, e sabe como que Golias estava vencendo? Ele nunca puxou a sua espada, ele nunca tirou uma lança, ele nunca tirou uma flecha, não havia sido puxado nenhuma espada, todos os dias eles estavam só em ameaças, e Satanás, ele sabe como fazer você não avançar na tua vida, sabe como? Ameaças, não vai dar certo, não adianta, para. Quantas ameaças você enfrenta todo dia? Sabe, as pessoas costumam sempre nos dar uma palavra de não vai dar certo, não tenta. Qual é a segurança que você tem que 100% das tuas tentativas vão dar certo? Nenhuma. Mas assim como um agricultor é um empreendedor na sua terra, porque quando ele vai botar a semente na terra, ele não sabe quantas vão, mas ele trabalha a terra, ele faz a parte dele, ele acredita que a terra vai produzir. E Deus estava dizendo: Adão,
Uma missão eu te dou: cultiva a terra, empreende. A primeira missão de Deus para o homem é: empreenda, cultive o que eu te dei. O que eu te dei? O que Deus te deu na tua mão? Qual foi o talento? Qual foi o talento? Há pessoas que passam anos dentro de uma faculdade, aprendem uma série de coisas, mas nunca aprendem a usar o talento que Deus deu para elas. No que você é bom? Qual foi a graça que Deus te deu? Sabe qual era a graça de Davi? Não ter medo de uma batalha, ter coragem, ser corajoso. E nisso Davi teve que investir o tempo dele, nisso Davi teve que investir a força dele. E Davi ficou ouvindo, e Davi chega exatamente no momento. Veja, todo empreendedor, ele observa as oportunidades, ele chega no momento em que todo mundo está recuando, todo mundo está dando um passo atrás, e agora chega um empreendedor de reino. Empreendedores de reino, quando eles chegam em um território, todos estão retrocedendo, e ele diz: eu vou avançar. Sabe, todos estão murmurando, estão se queixando, estão reclamando, estão dizendo: eu não estou conseguindo. E ele está dizendo: ei, quando outros recuam, agora chegou a hora de eu botar o meu pé e avançar. E ele começou a dizer: o que está acontecendo? Não, esse duelista está chegando aqui, e ele está afrontando já fazem 40 dias. E tu não sabe, mas o rei prometeu riquezas para o homem que enfrentar esse. O rei deu um prêmio. Sabe que às vezes Deus vai criar situações bem difíceis para que a tua vitória seja bem premiada. Empreendedores sabem que grandes batalhas e grandes afrontas e grandes dificuldades são oportunidades de grandes prêmios que estão do outro lado. Ele disse: como é que é? Me repita. Não, o rei disse que vai dar uma fortuna, o rei disse que vai dar a filha dele em casamento, o rei disse que vai dar isenção de impostos, e o nome dessa pessoa vai se tornar grande em Israel. E Davi vai lá: como é que é? Repete. Não, vou te repetir, é assim: primeiro prêmio, riqueza. Segundo prêmio, se tornar a família real. Terceiro prêmio, a família vai ser isenta, não vai pagar imposto. Davi disse: aqui está a minha oportunidade, eu vou enfrentar. Quantos me entendem? Qual é o gigante que está no teu caminho? Qual é a luta que se apresentou nas últimas semanas? Por que você reclama como a maior parte do povo que reclama? Por que você não assume a posição de um empreendedor de reino e fala: se esse gigante está no meu caminho, é porque atrás desse gigante existe para mim uma riqueza. Todo gigante guarda uma riqueza que te pertence. Escute isso. Empreendedores, aprendam: por trás de um gigante existe uma riqueza. Por trás de um gigante existe uma riqueza que pertence a você e às pessoas da tua casa. Quando eu tenho que enfrentar um gigante, eu sei que depois daquela batalha, pessoas que andam comigo serão abençoadas. Famílias, empresários, igreja. Se eu não entendo que eu preciso, e qual foi a resposta de Davi como um empreendedor de reino? Davi, ele não fugiu da oportunidade, ele se apresenta. Eis-me aqui. Como eis-me aqui? Me apresenta para o rei, eu vou lutar essa batalha. O que o inimigo está usando para te fazer desistir? Qual é a desculpa que o inimigo está fazendo você dar? Quantos dias faz que o inimigo trabalha te afrontando? Só que ele não está afrontando a você, ele está afrontando a ti, o reino e a Deus.
Entenda que a tua prosperidade não é tua. Entenda que ter as tuas contas pagas não é só compromisso teu. Entenda que você ir bem não é só propósito teu, é o propósito de Deus para a tua vida. Talvez você diga, mas eu dizimo, eu oferto, eu faço a minha parte e está tudo em luta, e grande coisa. Todo Israel estava ali, mas havia um inimigo, e aquele inimigo, ele era um forte inimigo. E atrás daquele inimigo havia riqueza. Satanás sempre vai tratar de levantar um gigante para ocupar o território que te pertence. Quando Israel foi entrar na terra prometida, não pensa que o que amedrontou Israel foi só o fato deles entrarem no desconhecido. O que fez Israel ficar com medo é que a terra que Israel havia de entrar era uma terra de gigantes. O mundo dos negócios, o mundo de empreendimento, escute-me, é uma terra de gigantes, e você não vai entrar lá se você tem medo de enfrentar gigante. Você só pode entrar nessa dimensão se você está pronto para dizer: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, dentro de você tem que despertar um guerreiro. Se dentro de você existe um gato miando, você não pode ser um empreendedor. Dentro de você vai ter que ter um leão rugindo. Dentro de você vai ter que ter algo bravo, corajoso. Sabe, não pode haver um espírito de medo, tem que haver um espírito de ousadia. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de ousadia, ou seja, um espírito que nos leva às batalhas. Tem dias que é muito difícil. A Bíblia diz que Davi se apresenta ao rei, e o rei pergunta: ei, você tem alguma experiência? Qual a tua experiência? Às vezes as pessoas chegam para nós e dizem: tá, mas que experiência tu tem para isso? Eu fico imaginando os outros, né, os capitães do exército de Saul, ouvindo: vamos escutar o valente. Às vezes você chega com uma ideia, e quem já está no ramo, ou quem está querendo entrar no ramo, cruza os braços e te olha e fala: tadinho, não sabe o que diz. Quando eu fui começar minha primeira igreja, alguns pastores mais antigos que eu diziam: cheio de ideia, vai lá, vamos ver até onde ele vai. Saiba que eles ficaram para trás, e eu continuo enfrentando meus gigantes. Se te consola, os gigantes nunca vêm sozinhos, sempre tem parente. Eu não sei por quanto tempo você vai ter que matar gigante. Davi disse: meu rei, a minha experiência com batalha é o seguinte: uma vez veio um urso e eu matei, um leão eu matei. Eu sempre aprendi a defender o que Deus me deu. Olha para o teu irmão e diga: todo empreendedor de reino defende o que tem com as suas próprias mãos. O que Deus te deu? Tua casa, tua família, teu negócio? Deus vai te treinar aí dentro. Deus treina você no dia a dia, para você vencer grandes empreendimentos. Sinto Deus transformando corações aqui. Sabe, um empreendedor, ele não murmura, ele não coloca a culpa nos outros, ele não justifica. Um empreendedor de reino, ele diz: eis-me aqui, estou aqui. Qual a tua experiência? Como eles, nenhuma, mas desde pequeno Deus me treina. Ok, então bota minha armadura. Davi, irmãos, ele tinha baixa estatura. Saul era tipo o Rafa aqui da igreja, alto. É mais ou menos como querer colocar a roupa de outro. Você
não consegue se mexer bem. E Davi disse: não, eu nunca lutei com essas armas, eu vou lutar com aquilo que eu sei. Diga: empreendedor de reino não quer copiar os outros, ele tem as suas estratégias. Qual é a estratégia que Deus te ensinou? Grandes empresas começaram bem pequenas, com pessoas simples, irmãos. Pessoas corajosas. Pessoas que tiveram que conquistar o seu espaço, o seu território. Todo dia eu acordo e eu tenho que conquistar algo novo. Todo mundo ficou olhando. Ei, vai ser bonito te ver esse baixinho apanhar e morrer. Tadinho, vamos ficar assistindo. Criou-se uma expectativa, me entende a expectativa? Quando alguém balbuciou no meio dos filisteus: parece que vai vir um duelista. Golias estufou o peito e disse: traz a minha armadura, traz a minha lança, traz tudo. A expectativa é que viesse um homem grande, forte, com uma armadura poderosa. E de repente, eu fico imaginando Golias olhando, e no meio daquela multidão, em que ele esperava um grande guerreiro, surge um jovem. Sem uma armadura, sem um escudo, sem uma espada. Pô, esse cara é louco. Diga: todo empreendedor de reino é louco. Não é muito certo, porque ele acredita no sobrenatural. Ele acredita no que ninguém mais acredita, ele vê o que ninguém vê. Sabe o que Davi acreditava? Davi acreditava que Deus havia treinado ele, e Davi era bom numa coisa: na mira. Deus não precisa que você seja bom em várias coisas, Deus precisa que você seja bom no que tu faz, e no que tu faz, seja bom, porque para derrotar aquele gigante, você precisa ser bom no que tu é. E os soldados de Israel olhando: é louco, aonde ele vai? E ele vai descendo, porque eles estavam no vale, e lá embaixo tinha um riacho, e ele vai chegando lá embaixo. E quando ele chega lá embaixo, ele pega 5 pedras. E Golias diz: por acaso eu sou um cachorro que tu venha contra mim com pedras? E Davi disse: tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome de Jeová de Sabaote, aquele que não tem limites para dar vitória. Eu represento o Senhor dos Exércitos. Todo homem de negócios, ele tem que entrar nas batalhas sabendo: eu sou um representante do Senhor da guerra. Jeová, Yahweh, é o dono dessa guerra. Sabe, a presunção de Golias foi tão grande que quando Golias ele vem, ele não está preocupado, porque ele não tinha medo de uma espada, ele não tinha medo de uma lança, ele não tinha medo de uma flecha. Ele dizia: o que um guri desse com uma pedra vai fazer contra mim? E ele só escutava aquele deu no meio da cabeça do gigante.
o gigante ficou tonto, caiu. E o que Davi fez? Ficou olhando, correu, mais rápido que pôde. Todo mundo ficou dizendo, é louco, derrubou o gigante, o que vai fazer agora, sabe, expectativa, meu Deus, o que está acontecendo? Parou os tambores, parou todo mundo, o que está acontecendo? E Davi sai correndo, e pega aquela espada gigante, e corta a cabeça do gigante, agarra a cabeça do gigante e levanta. Meu irmão, quando ele levanta aquela cabeça do gigante e grita, dá um brado, Israel vai ao delírio, a torcida vai ao delírio, e os filisteus entram em apuros e saem correndo, e os de Israel atrás. Sabe por quê? Porque quando você vencer as tuas batalhas como empreendedor, tu vais animar aqueles que andam perto de ti a terem as suas próprias conquistas. Como é importante os testemunhos de que você venceu o teu gigante, de você levantar aquela cabeça e mostrar para os outros, está aqui, ó, eu batalhei, eu enfrentei e eu venci. Sabe o que aconteceu? A espada do gigante foi para a tenda de Davi. Porque as armas que o inimigo usava contra ti, vai ser as armas que tu vai portar amanhã. Davi saiu dali, noivo, rico, e um herdeiro do trono. Sabe qual foi o meio legal de Davi se tornar rei? Foi ele ter matado aquele gigante, porque ele pôde casar. E quando morreu Saul e Jonathan. E Jonathan, quando morreu, abriram espaço para o próximo herdeiro. Sabe quem era o próximo herdeiro? Davi e Mefibosete. Mefibosete era criança. Então quem assumiu o trono? Davi. Deus não fez um caminho estranho. Não duvide que Deus pode te botar onde Ele te prometeu. E você não está no caminho errado. Se tem gigante, deixa eu te dar uma boa notícia, é porque você está no caminho certo. Se há um gigante, se você está me assistindo e você tem gigantes, se você tem um negócio, se você é um empreendedor, se você tem sonhos e se levantam coisas no teu caminho, escute, isso é sinal que por trás disso existe uma herança te esperando. E o que você tem que fazer? Aprender a lutar as batalhas do Senhor. E eu te desafio durante essas 4 semanas a empunhar a tua espada, a cingir o teu escudo e vir para essa casa se tornar um empreendedor do reino. A entender que Deus quer sim, e Deus está interessado sim, que os teus negócios avancem, multipliquem e cresçam. Vamos se colocar em pés.